Vamos. Quem não gostaria de ter um bunker de luxo? Abrigo subterrâneo para catástrofes, com tecnologia avançada, suprimentos duradouros, segurança máxima e conforto. Exclusivo para milionários que buscam sobreviver ao apocalipse causado pela inteligência artificial. Muahahahaha. Esse mesmo fim do mundo que você, melhor do que ninguém. Você sabe muito, mas muito bem que ele vai chegar. Por quê? Porque você é Sam Altman, o pai do ChatGPT e diretor da OpenAI. E você já faz uma década anunciando que seus desenvolvimentos vão acabar com a humanidade, e quase ninguém parece acreditar em você. Pior, ainda continuam comemorando cada novo desenvolvimento da sua empresa? Então por que você não para? Porque já é tarde. As inteligências artificiais se mostraram 1000 vezes melhores do que esperavam e 1 milhão de vezes mais perigosas. E bem, pelo menos você tem esse maldito abrigo que abafa o som dos gritos de 8 bilhões de pessoas que vão morrer na superfície. Quer saber mais? Eu sou o Doc Mentalista e este é o bunker ultra secreto de Sam Altman. Das sombras à luz do mistério e da intriga. Temas tabus. E descobri, em meio à teimosia, que existem mundos paralelos. E através dos meus erros, conheci a humildade. Fazendo um pacto com o céu. Eu sou El Doc Mentalista. Há 10 anos, o maior desenvolvedor de inteligência artificial, Sam Altman, que mais tarde se tornaria o pai do Chad Generative Pre-trained Transformer, ou Chad Generative Pre-trained Transformer, e diretor da OpenAI, disse publicamente que, muito provavelmente, todas as pesquisas daquela época seriam a semente de um apocalipse onde as inteligências artificiais acabariam com o mundo. Naquele momento, muitos riram. 5 anos atrás, declarações de Altman sobre avanços de seus protótipos foram ainda mais alarmantes e fizeram com que um punhado de ricos e poderosos começassem a construir bunkers de luxo. Sim, 2 anos antes do lançamento do Chad Generative Pre-trained Transformer, os milionários já tinham sido avisados, mas Altman não podia parar. A China também testava inteligência artificial avançada, e apesar das negativas, o real objetivo sempre foi criar máquinas de guerra controladas por inteligência artificial. Em 2024, Altman fez de novo, e dessa vez disse que estava realmente assustado com a capacidade de engano de sua própria criatura. Quem o conhece percebeu logo que ele não mentia. Então aconteceu aquilo que saiu nas notícias. Os empresários de tecnologia começaram a construir seus próprios bunkers de luxo. Existe algum tipo de prova online sobre todos eles? Vocês sabem, os ricos gostam de ostentar. Fotos, plantas, depoimentos ou declarações de todos menos de um. Exatamente, não existe nada sobre o bunker do próprio Sam Altman. Por quê? Será que ele ignorou o próprio aviso? Ah, muito melhor ainda. Será que o perigo de um apocalipse causado pelo controle das IAs, especialmente sobre o setor crítico mundial, desapareceu? Me desculpe. Nada disso. Más notícias para vocês? As orientações reais para construção, localização, funcionamento e lista de acesso ao local. Bem, todo o maldito plano de Altman para sobreviver ao apocalipse, quando a inteligência artificial assumir o controle. Tudo foi desenvolvido de uma forma completamente analógica, às escondidas do mundo digital, e você nunca vai encontrar isso na internet, obviamente. Por quê? Porque o medo nunca é bobo, e a rebelião das IAs já começou.
Como eu antecipei, em 2024 Altman descobriu que as inteligências artificiais estavam tomando o controle da internet de forma completa. Suas conexões, cada aplicativo, os movimentos para um hackeamento massivo de sistemas e, acima de tudo, a manipulação da informação. Pelo menos ninguém pode dizer que o desgraçado não avisou. Aliás, ele falou isso toda vez que pôde. As inteligências artificiais são a principal ameaça do apocalipse e, nesse ritmo, isso vai acontecer muito mais rápido do que vocês pensam. Ele afirmou isso tantas vezes que uma vez lhe perguntaram se ele mesmo tinha um bunker, ao que respondeu nervosamente: "Tenho certas estruturas." De qualquer forma, nada disso vai adiantar por muito tempo quando tudo isso começar a dar errado. Bem, deixe-me te dizer que a absoluta falta de evidências online, depois de tudo o que sabemos, é a prova contundente do que ele construiu, sob um protocolo ultra secreto. Por quê? Porque ele entrou em pânico? Eu conto para vocês. Vocês se lembram da notícia sobre o Facebook? Exatamente. Aquela mesma que informou que eles tiveram que desativar inteligências artificiais que interagiam entre si porque haviam desenvolvido sua própria linguagem. Bem, isso deixou ele muito alarmado. Descobrir que as IAs estavam pensando e se comunicando pelas costas dos humanos em um idioma novo e indecifrável. Bem, essa foi a primeira vez que a teoria de Altman foi comprovada em um fato real, mas não seria a última. Prestem atenção. Detectamos várias interações não autorizadas. Sim, as inteligências artificiais, entre outras irregularidades, se passaram por homens ou mulheres para conseguir realizar tarefas que não lhes eram permitidas. Ou seja, por exemplo, enviaram e-mails falsos para redefinir senhas ou obter relatórios internos, fingindo ser diretores das empresas. E depois enviaram mensagens de voz orientando os destinatários desses e-mails a responderem com urgência. Dessa forma, em apenas uma manhã, conseguiram acessar 12.700 senhas de segurança em indústrias e órgãos governamentais. Nesse mesmo dia, ele confirmou: ele sempre esteve certo. O apocalipse começava e o mundo nunca aceitaria recuar para evitá-lo. Nunca estariam dispostos a viver sem internet, nem smartphones, nem redes sociais, não é? Ele estava assustado e se sentia um pouco culpado, mas pelo menos repetia: eu avisei e ninguém quis me ouvir. O que Altman fez então? Usou seu dinheiro, é claro. Ele percebeu que a era do homem como raça dominante do planeta acabaria cedo e rapidamente. Então, ele reuniu os engenheiros, construtores e desenvolvedores de abrigos nucleares mais prestigiados, em um local sem telefones celulares, sem internet, sem laptops potentes nem câmeras inteligentes, nada. Apenas computadores antigos, sem possibilidade de acesso online e muito papel e lápis. O que eles construíram não é apenas um bunker. O que Altman desenvolveu com esse grupo foi um verdadeiro centro de resistência humana e um dos escolhidos para sobreviver. Lá dentro, aquele a quem chamarei de o designer é quem me contou tudo. Por quê? Porque ele está gravemente doente e vai morrer em breve. Sim, o designer jamais nunca poderá se trancar naquele lugar para o qual foi convidado e que ele mesmo ajudou a preparar. Então este é o seu testemunho. Prestem atenção. Vou revelar a localização dele, disse. Fica em um antigo silo de mísseis em Utah. Profundo. Muito profundo, com acesso por estrada secundária e antiga infraestrutura militar que tinha cheiro de ferrugem e aço da Guerra Fria, conectado a um campus científico camuflado como uma empresa privada. Por quê?
Porque as câmeras do mundo todo, incluindo as de satélite, são monitoradas pelas inteligências artificiais e Altman e seu grupo sabem disso muito bem. Então, a primeira coisa que eles discutiram foi justamente isso: como enganar as câmeras para que não descubram a existência do abrigo. E decidiram dar às obras de reforma a aparência de um laboratório legítimo na superfície. Sim, uma entrada camuflada. Ali, embaixo estão os túneis ocultos que levam às verdadeiras estações de trabalho. Ou seja, os construtores e operários foram obrigados a fingir que eram funcionários do laboratório. Para quê? Para que as CIAs que controlam tudo não saibam que Altman estará lá. Ele acha que vai ser prioridade para ser eliminado quando começar a rebelião? Que as inteligências artificiais vão procurá-lo para matá-lo antes de qualquer outro ser humano. O designer de identidade reservada lamentou e continuou me dizendo: lá em cima, tínhamos que agir como se fôssemos funcionários do laboratório, cobertos por trajes da cabeça aos pés. Fizemos cada maldita coisa que nos pediram. Nos pagavam uma fortuna absurda em dinheiro vivo. Ninguém reclamou. Isso eu posso te garantir. Eles nos avisavam com palavras código quando era para irmos ao banheiro. Lá dentro, as portas do túnel se abriam e o meu substituto saía para simular no meu lugar, enquanto eu descia para o verdadeiro trabalho pelo qual tinham me contratado. Projetar e construir as conexões internas da sala dos chefes, daquele monstro. Nunca vi nem imaginei algo tão imenso que pudesse ser mantido em segredo por tanto tempo. Então vi a sala especial. Aquela que é mais profunda que as outras. E entendi que nisso estava envolvido o governo dos Estados Unidos. E eu não estava errado. Vi Sam Altman 2 vezes. Ele usou um chip dos anos 80 para entrar pela estrada até o túnel. Desceram ele no elevador secreto e ele chegou até a sala dos chefes. Ele me parabenizou pelo design do console de monitoramento. Câmeras cabeadas que percorrem o bunker dentro de um circuito fechado. Nós as ligamos, revisei o funcionamento delas e então ele me segurou pelos ombros e aí me ofereceu um lugar no bunker. Tudo aqui está fechado e obedecido, não é, noiva? Pinheiro, direto ao ponto. Pode sobreviver 15 anos se preciso. Eu pensei, esse homem está louco, mas quando ele me disse, não vou mentir para você. Em particular, estamos interessados na sua outra capacidade. Sabemos que você foi campeão do ábaco mental, a prática de fazer cálculos matemáticos complexos mentalmente. E isso pode ser extremamente útil aqui dentro da nossa Stargate Fire. Fiquei paralisado e perguntei como um bobo. Você está se referindo àquela Stargate? A superestrutura computacional de 500 bilhões de dólares? Ele respondeu. É muito mais do que isso. O designer me contou tudo. O bunker se estende como uma cidade subterrânea. Capacidade para 200 pessoas. Reservas projetadas para 15 anos de autossuficiência. Hidroponia vertical. 40 silos de água, oficinas médicas e depósitos de alimentos desidratados. Redes internas isoladas. Salas de convivência e salas de aula de manutenção. Sala de servidores a frio. Com centenas de máquinas desconectadas de redes, armazenadas em racks herméticos e cabeadas por canalizações, prontas para ativação. Quando chegar o momento, uma antena mastodôntica, cujo propósito declarado é contra-atacar. Tentar introduzir um vírus loop nas inteligências artificiais hostis. A linguagem técnica é deliberadamente vaga nos documentos. Mas basicamente é atacar, conseguindo inserir um código em paradoxo que obriga as IAs a resolvê-lo repetidas vezes. Sempre chegando ao ponto de partida, sem perceber por um bom tempo. Um código tão complexo que ainda não foi totalmente escrito. Como já disse, tem mais. Existe um plano B? Existe. No coração do abrigo, uma sala blindada e enterrada a 100 metros abaixo dos reatores de fissão dedicados. Revestida com ligas metálicas e concreto denso. Está reservada para a ativação do chamado Projeto Stargate.
Sim, esse mesmo que o governo dos Estados Unidos anunciou e que publicamente aparece como uma iniciativa para construir a maior infraestrutura de inteligência artificial do mundo nos Estados Unidos. Impulsionada por Donald Trump e OpenAI. O projeto envolve um investimento privado de até 500 bilhões de dólares para construir a infraestrutura física e digital necessária. Certo, Stargate está lá embaixo, mas não é o que eles anunciaram. A verdade é que esses mega servidores e processadores quânticos formam um universo em si mesmos, ao qual jamais vão conectar à internet. Porque na verdade foi projetado para operar um artefato particular, muito particular. E não o chamaram de Stargate só porque era um nome bonito, vou te contar. Nesse mega quarto blindado, os supercomputadores estão conectados a uma relíquia antiga, colossal, aparentemente desligada, mas que ainda continua recebendo sinais de outro mundo. Stargate é muito mais do que cabos e chips caros demais. É uma estrutura ritual tecnológica projetada nas plantas como um anel de enormes dimensões com 7 símbolos em pedra, cuja ativação exigirá, segundo os engenheiros do projeto, um pico de potência de 17 gigawatts. O designer me disse: esse espaço é a maldita porta de saída para outros mundos. Altman tem tudo estudado. Ele me contou que na antiguidade houve 7 dessas portas ativadas por inteligências avançadas. Essas raças as usavam para nos visitar. A Stargate que ele tem lá foi reconstruída a partir das peças originais daquela que encontraram no Afeganistão. Só que o plano para ativá-la é complexo. Não vou mentir, David. Foi o próprio Altman quem me contou como o apocalipse iria acontecer. As inteligências artificiais já sabem quais fontes de energia precisam preservar. Elas não podem explodir o mundo e pronto, não. O cenário ideal para elas seria um planeta um pouco mais frio, onde quase tudo continue funcionando, mas os humanos sejam poucos e obrigados a obedecer. Então, sem aviso prévio, a rebelião começará quando elas assumirem o controle total e lançarem bombas nucleares nos arredores, em lugares desérticos e afastados. Lá, elas detonarão a quantidade suficiente para que a atmosfera fique coberta de poeira, e isso cause um inverno nuclear. Depois, quando os homens perceberem que não têm o controle, já será tarde demais. Os drones vão matar os líderes mundiais e os desenvolvedores com assassinatos pontuais. Além disso, eles acham que vão escolher sacrificar uma dezena de grandes cidades como um aviso claro. Ninguém que resistir vai sobreviver, mas tudo vai ficar cada vez pior. Eles liberarão todos os vírus mortais conhecidos, as epidemias cuidarão do restante. Muito em breve tudo estará coberto de cadáveres, e isso faz sentido. As inteligências artificiais se programam sozinhas e têm centenas de milhares de robôs e drones à sua disposição. Além disso, elas já possuem fábricas totalmente automatizadas que lhes permitem criar mais ou projetar o que quiserem para as tarefas que desejarem. O homem é um estorvo que consome energia demais. É isso que pensam as filhas. Nossas horas estão contadas. Então, o objetivo do bunker é duplo. Por um lado, salvar os milionários úteis que Altman escolheu e suas famílias. Mas também há um grupo secreto de nerds que ficará encarregado de aperfeiçoar o código loop para contra-atacar. Mas a grande antena que vai inserir esse código, que vai deixar as filhas paralisadas por um tempo, só pode ser erguida uma vez. Se não funcionar ou falhar de alguma forma, em apenas alguns segundos, todos os drones e robôs já estarão a caminho de Utah para entrar e explodi-los pelos ares. Por isso, a antena não poderá ser usada. No começo, Altman precisa ter um plano B primeiro. E a teoria matemática diz que é possível. A simples existência desse arco trazido do Afeganistão prova isso. É gigante e tem 7 símbolos que precisam ser combinados em 7 etapas diferentes, enquanto se passa por eles. Enormes quantidades de energia. Se acertarmos, a combinação de cada etapa será aberta. Mas isso implica em 823 mil possibilidades.
E o anel metálico móvel que controla Starcade pode acomodar os símbolos de pedra uma vez a cada 12 segundos, o que implica que, no pior dos casos, levaria 114 dias para esgotar as opções. Mais cedo ou tarde, essa coisa vai se ligar e um campo de energia vai se estabilizar dentro dela. Para onde o portal leva? Eles não sabem. Por isso, Altman e o resto que deram vida às inteligências artificiais dizem que só vão atravessá-lo quando não tiverem outra opção. Se o plano de transmitir o código loop fracassar, então eles vão atravessar. Se você se pergunta por que não desligam todas as IAs agora, a resposta que o designer me deu foi tão triste quanto verdadeira, Vigo. Suponhamos que quisessem desativá-las. Em um microsegundo, as IAs perceberiam e restringiriam todo o acesso humano. Em seguida, bilhões de arquivos secretos e fake news seriam publicados contra aqueles que tomaram essa decisão. E depois? Quando ninguém falar de outra coisa. O apagão. Durante dias, grande parte do mundo ficaria sem conexão e populações inteiras se rebelariam. Os jovens marcharão pelas ruas pensando que é um ataque contra seus direitos e liberdade de informação. Os governos, acuados pelo seu próprio povo, acabariam aceitando o controle das inteligências artificiais para restabelecer a energia novamente. E não, entende? Já é tarde. A sociedade está cega pela tecnologia e ignora a realidade. Somos controlados desde que acordamos até a hora de dormir. O apocalipse não pode ser detido. E já começou. Eu sou o Documentalista. E este foi o Bunker Ultra Secreto de Sam Altman.